Deus abençoe os irmãos nesta tarde de domingo, mais um domingo que estamos aqui, irmãos, reunidos. Nós aqui, os gatos pingados desta mensagem, mas que temos no nosso coração a palavra de Branham e o Senhor Jesus Cristo conosco também, em nosso coração e vivendo em nós, através da palavra. Hoje é 14 de junho de 2026. Então, irmãos, nós cantamos alguns hinos e agora vamos adorar ao nosso Deus com as nossas ofertas para darmos início ao nosso culto logo em seguida. Nós adoramos aqui sempre, irmãos, saudações a todos os irmãos da internet, as pessoas que nos assistem, que estão seguindo a outra porção e que não querem se manifestar. Mas Deus abençoe vocês todos, irmãos, com a paz dele em seu coração neste dia. Aqui somos um povo simples, nossas coisas são simples, simplesmente fazemos um cultozinho aqui, uma live, né? Podem ver numa simples mesa, algumas coisas que colocamos aqui para lembrar de Branham, como o quadrinho de Branham, que nós pretendemos fazer futuramente um quadro maior, né, para que apareça maior a imagem do irmão Branham. Aqui é o Cristo que o irmão Branham falou para nós que era o mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, é o retrato de Hoffmann, né, pintura de Hoffmann. Aqui a nuvem sobrenatural e aqui também temos a pirâmide que foi desenhada sobrenaturalmente pela mão de Deus e que Branham, então, é um dos últimos mensageiros dessa pirâmide. Um dos últimos não, é o último. E a mensagem dele é a que prevalece até o arrebatamento. Mas a mensagem que prevalece até o arrebatamento é a mensagem de Branham. Porém, ela vem com a mensagem da pessoa estranha que profetizou novamente esta mensagem e que deixou para que os outros levassem ela profetizando até o rapto. Porém, a noiva, como eu sempre digo para vocês, irmãos, né? Não creio que a noiva fique sem líder. Nada que Deus faz no mundo e na terra é sem líder, sem liderança. Irmã, você não está caindo da cadeira? Não quer vir um pouquinho mais para cá? Você está tão na pontinha lá que eu achei que você ia cair, irmã. Não. Então tá. Então vamos, irmãos, adorar ao Senhor agora com a nossa oração. Vamos levantar de pé e iniciar o nosso culto de adoração e de graças a Deus pelas coisas que temos vivido. Pai Celestial, obrigado, abençoa aqui o nosso culto, abençoa os irmãos da internet e até mesmo aqueles que são nossos inimigos ou que nos consideram inimigos, né? E que nos só colocam apelidos, os quais sabem que vão ter que dar conta a Deus. De todos esses apelidos e zombaria que fazem, né? Todos nós temos que dar conta a Deus de tudo que fazemos. Então, que Deus possa ajudar vocês a terem um melhor entendimento do que fazem com relação às coisas de Deus nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos agora que nosso culto seja abençoado com a presença dEle aqui conosco, me ajudando a conduzir esta palavra para este dia, palavra que Deus quer que fale para nós aqui, para todos, a quantos Deus quiser que ouça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podem assentar, irmãos, e vamos continuar aqui. Quero agradecer aos irmãos que têm aqui ajudado com as pequenas ofertas e também com os dízimos. Esse ministério, ele é um ministério pequeno, porém saibam, irmãos, que quando estamos debaixo de um ministério, aquilo que segue o homem do dia ou da hora ou o pregador do ministério abençoa as pessoas. O tamanho das nossas ofertas também é o tamanho das nossas bênçãos. Tudo isso contribui para as pessoas. Tudo isso é debaixo de um ministério. Então, por isso que quando uma pessoa é desligada, ela é desligada também da proteção daquele ministério, daquilo que segue sobre a pessoa. Enquanto estamos ali com os irmãos, somos abençoados entre nós todos. Abençoados em quê? Em tudo, irmãos. Os anjos nos protegem todo momento
das investidas de Satanás, acidentes, coisas ruins, pessoas jogando pragas sobre nós, obras de feitiçarias que muitos fazem nos dias de hoje, a gente nem sabe, às vezes tem até vizinhos fazendo obras de feitiçaria para nós, e nós nem imaginamos, nem desconfiamos que tem alguém ali tentando destruir e enviar diabos para incomodar nós, eles pagando oferendas aos demônios para vir nos atormentar. Mas o que nos garante a palavra? Que contra a casa de Israel não há encantamento. O que é isso, encantamento? É as feitiçarias que fazem contra nós. Contra a casa de Israel, contra o povo de Israel. Nós somos povo de Israel. Nós somos herdeiros também, como os israelitas, na promessa de Deus de salvação. Então, contra nós também as feitiçarias não têm efeito nenhum. Então os feiticeiros e essas pessoas que pagam os feiticeiros, eles são tão bobos porque eles ficam dando dinheiro para eles, pagam fortunas e às vezes vai tudo fora o dinheiro e não adianta nada, só perderam o dinheiro, porque Deus não deixa acontecer nada com o verdadeiro crente eleito. Então eles jogam dinheiro fora e não tem resultado, nada acontece. Porque Deus está protegendo, né? Em vez deles pegarem o dinheiro e investirem neles mesmos, comprarem uma boa roupa, um bom sapato, quando eles veem, ficam tão endividados que ficam devendo até para o feiticeiro, irmãos. Tem histórias que eu ouvi falar que depois os feiticeiros, eles daí não querem pagar os feiticeiros, ficam devendo, os feiticeiros vão lá e fazem macumba contra eles mesmos. E aí o que acontece, irmãos? Acontece que nós que somos protegidos pelo Senhor, não acontece nada, mas para eles que não são, aquilo que mandaram fazer para nós, volta tudo para eles, Deus. Então eles perderam dinheiro e além de tudo ainda perderam, como Deus é, né? Pela lei do retorno volta tudo. Perdem tudo, irmãos, perdem tudo. Então eu fico pensando, adianta servir o diabo? Não adianta servir o diabo, não adianta nada. O diabo ele te tira e ele não te devolve nada de bom depois de volta, né? Ainda bem as leis do retorno por cima, né? Então é isso, irmãos. Mas vamos falar na mensagem de Branham. Então, vejam, vou ler aqui para vocês na Bíblia, irmãos, aqui em Provérbios, no capítulo 16, um versículo que me chamou muito a atenção, que diz o seguinte... O versículo 9, 16, 9 de Provérbios. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vejam, o coração do homem pensa que vai por um caminho, mas na verdade, se o homem é entregue a Deus, é Deus que lhe dirige os passos. Deus dirige tudo para nós, toda a nossa vida, todas as nossas coisas. Nós estamos nas mãos de Deus. E tem mãos melhor para nós estarmos, irmãos? Tem melhor mãos do que o Senhor Jesus Cristo? Não tem, né? E tem melhor mensagem do que a mensagem do último mensageiro para nós estar? Também não tem. É a única mensagem que tem no mundo para a redenção. E hoje estamos pregando ainda para as almas que estão já encarceradas, porque não levaram a sério no tempo de vida que Deus dá para nós vivermos aqui no mundo, o nosso pequeno tempo de vida que temos desde que nascemos até que morremos, né? E que lá está determinado no livro da vida, está escrito lá, tal dia, tal hora, é o fim ali para aquela pessoa, né? E a pessoa muitas vezes viveu uma vida aqui desperdiçando sua vida no mundo com drogas, ou em coisas erradas, né, coisas ilícitas, até mesmo trabalhando em coisas ilícitas, o ladrão, roubando, bandidos, coisas assim, né? Ou a pessoa pode ser uma boa pessoa que trabalha tudo, mas fuma, bebe, perde sua vida, perde seu tempo, não dedica nada a aprender das coisas de Deus. Nós estamos vivendo aqui, irmãos, neste mundo, porque Deus quer que nós faça a escolha por Ele. Mas as pessoas escolhem as coisas que o inimigo coloca na frente delas. Muitas vezes coisas boas, né, Satanás coloca na nossa frente.
E a gente acaba escolhendo essas coisas, pensando às vezes que está no caminho de Deus ou que vai ter uma salvação. Às vezes é uma coisa boa, um bom passeio. Passeio até não é errado fazer, mas eu digo assim, uma boa vida que a pessoa leve e só pensa naquilo, na boa vida, mas não dedica um tempo de adoração a Deus. Então, pergunta-se, adianta viver assim? Não vai adiantar nada, porque um dia nós vamos morrer. Nós não levamos nada, nem a roupa do corpo. Se alguém colocar uma roupa em nós, porque quando a gente está morto, nem nós não nos vestimos mais, né? Alguém vai nos vestir aquela roupa para nós ali, ou vai colocar nós dentro de um caixão, ou vamos ter um bom enterro ali, né? Junto com as pessoas ali, um velório e tal, né? Outros nem isso têm, né? Às vezes não tem um bom velório, nem nada, onde o morrer fica. Não tem quem é por ele, nem por ela, né? Às vezes as pessoas são assim. Então, para onde nós vamos ir? Nós só temos um consolo, que é a redenção que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Hoje eu vou falar para os irmãos sobre o tema Uma Só Fé e Um Só Líder. É o nome da minha pregação. Então, irmãos, continuando aqui, quero continuar falando para os irmãos o seguinte. Às vezes eu assisto também os cultos ali de Franca, por que não? Eles não nos consideram, e eu um dia dei dízimos ao pastor Osmar Rodrigues Costa. Eu creio que se a gente está no ministério e dá dízimo à pessoa ou àquele pastor que a gente crê, né, a gente faz parte daquilo, né? Mas tem irmãos que não consideram a gente, né? Nem a gente dando dízimo. Mas o pastor Osmar Rodrigues Costa sabe, ou soube, enquanto estava vivo, que eu dizimava para ele também. Assim como dizimei para outros pastores. Por que eu falo mais só no nome do Osmar? Porque esses outros aonde estive só falam também mal de mim. Então por que vou falar deles? Nem vou citar o nome deles, porque são pastores que eu passei, considero eles como irmãos, talvez amigos, não sei, porque eles também não me consideram, e tentaram puxar o meu tapete muitas vezes pelas costas aonde eu ia. Então, por isso, não tem minha consideração, assim como eles também não me consideram, porque vou os considerar. Ali a única coisa que tem é a fé de Cristo, que talvez um dia vá nos unir, mas para isso quem une as pessoas é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai unir-nos uns aos outros, e esses estarão ali unidos no arrebatamento, que subirão juntos, como águias, né? E subirão no arrebatamento. E quem estará nesse arrebatamento? Pois é, uma só fé e um só líder. Parece que alguns irmãos branhamitas estão abrindo os olhos, irmãos, do entendimento, ou parece que o Espírito Santo está lhes abrindo os olhos. Recentemente assisti a pregação do dia 13 de junho do Tabernáculo ali de Franca, percebi que o pastor enxergou aquilo que o Espírito Santo tem me feito pregar desde o início do meu ministério aqui, da outra porção agora, que há uma linha que vai do Alfa e Alfa Jesus Cristo até o Ômega, William Marion Branham. E nessa linha, que foi tão bem citada na pregação do pastor local, ele mostrou que a mensagem de um só homem sempre foi feita a pregação através desse um só, de cada tempo. Ou posso dizer, de cada dia atual, para cada época. O Espírito Santo, ele muda de pessoa e assim continua levando sua obra de redenção adiante, sempre através desse líder mundial. Aqui eu levei um tempo para entender e crer isso. Por isso, ao ficar afastado um certo período,
antes de iniciar as minhas pregações através da internet, Deus me fez enxergar quem realmente foi a pessoa do pastor Osmar Rodrigues Costa. E assim, ao ver que ele foi o cumprimento de ser a pessoa estranha após Brana partir, então eu iniciei minhas lives em novembro de 2023. Um pouco antes da pessoa estranha partir, ou ser recolhida, que foi em 9 de janeiro de 2024. Ali iniciei as minhas lives. Naquela época que eu estava congregando ali com eles, havia um pouco de dúvidas na minha mente, um pouco causada por maus tratos que eu via ali de certos lugares onde eu estava. Eu já não estava mais me sentindo muito bem, e então via que haviam fofocas, essas coisas que sempre atrapalham o povo de Deus, fofoquinhas de irmãos que não conseguem parar, e não é só irmãos também. Também eu errei quando eu me misturei ali com certos irmãos, sabe, irmãos, da própria congregação, que eu tinha aquela mente ali de visitar irmãos e tal. Naquela época o irmão Carlos Turra era ainda vivo, ele ia junto comigo, mas eu acabei também conhecendo uma certa irmã, e esta certa irmã da congregação, fiz uma amizade com ela, mas eu não sabia que eu estava sendo mal falado pelas costas por ela. E não sabia que ela tinha uma má reputação, depois eu fiquei sabendo. Aí eu fiz aquela amizade um tempo ali meio cego, né? Passou-se todo esse tempo, fiquei na congregação e tal, aconteceram coisas, mas até que eu fui saindo fora quando enxerguei que não era para mim ficar muito de amizade com aquelas pessoas, mesmo se dizendo irmãos, porque a gente tem que ver que irmãos, nossos irmãos de congregação, são irmãos que nós vivemos ali em comunhão com eles, mas nós temos que aprender que a nossa comunhão não pode ser assim uma comunhão de ficar tão assim indo nas casas uns dos outros, porque nós não conhecemos direito as famílias. E eu acabei vendo que certas famílias eram só de fachada, de se diziam irmãos crentes, cristãos, branamitas, porém assistiam novela e outras coisas mais nesse sentido, né? E até tentavam na igreja santinho, lá durante o dia, lá você tentava até se vestir que nem as atrizes de novela, rebeldes, mulheres rebeldes. Aí eu comecei a ver aquilo e digo, meu Deus do céu, a gente pensa que um irmão cristão, uma irmã cristã que está ali do nosso lado e que tem uma vida parecida com a da gente, que entregue para Deus e que leva a sério a palavra, e no fim a gente tem a maior decepção do mundo, e na casa deles acaba descobrindo que não é nada disso, entende? Aí você vê aquelas coisas, e aí esses irmãos percebem que nós percebemos que eles estão errados, aí eles começam a inventar mentirinhas da gente, fazer fofoquinhas, de medo que a gente vai conte a verdade do que a gente viu da vida deles, né? Aí começa a perseguir nós. Então, irmãos, a gente acaba tendo esses dissabores aí, e a gente sai, eu pelo menos saio de perto, depois de um tempo que eu vejo isso, eu saio de perto da pessoa, eu não fico mais, eu me retiro. Aí eu fico com a minha fé, a fé da Bíblia, a fé daquilo que eu creio, que é a palavra, né? Mas vejam, até que então eu fico com umas certas dúvidas, porque o pastor Osmar pregava muito essa mensagem de um homem só, e eu já estava achando que era uma obra de nicolaísmo, e não estava entendendo direito o que era nicolaísmo. Até então, que quando eu fiquei sozinho, e eu já havia tido meu chamado lá em 94, mas eu não entendia direito esse chamado, então Deus começou a falar comigo novamente, me mostrou o que era o meu chamado, que era para pregar esta mensagem, e eu comecei a entender o que era um só homem e a mensagem que eu tinha que pregar. E aí comecei a pregar essa mensagem e enxergar o que era aquele homem Osmar. Aquele homem Osmar não era somente o homem Osmar, ele era o líder da noiva.
E eu comecei a enxergar isso, mas os outros irmãos não sabiam que eu estava enxergando isso. Então, quando comecei a pregar, Deus já havia me revelado que ele era um líder da noiva e que a noiva tem um líder mundial em cada tempo. A sua noiva tem. E ele é mundial, porque a palavra daquele homem do dia, ela é uma palavra só para aquela hora, para onde ela for e fazer efeito. Então, as pessoas que creem na mensagem de Branham têm que ter essa percepção de enxergar quem é que está ali naquele homem da hora falando, porque é Deus naquele homem. Era Deus em Branham. Era Deus na pessoa estranha, mas não estavam levando em consideração a pessoa estranha. Estavam ali pensando que era somente um ministério de João. Mas não era somente o ministério de João. Era ali Deus, através daquela pessoa estranha, cumprindo uma outra parte da Bíblia. Apocalipse 10, do 8 ao 11. O profetizes outra vez. E levando adiante a palavra de Deus. Falando de novo a mesma mensagem de Branham, porém agora explicando e abrindo melhor os olhos. Vocês sabem, irmãos, agora que o pastor Osmar partiu, eu ainda creio que vai ter mais pessoas crendo no pastor Osmar do que quando ele ainda estava no meio das pessoas ali vivo, pregando. Porque às vezes quando a pessoa parte, aí é que nós ficamos e enxergamos melhor ainda aquela mensagem que aquela pessoa pregou. Aí ela parece que faz mais efeito. E isso é agora no fim desses dias, dessa pregação, que é as almas encarceradas agora. Então prego as almas encarceradas, dizendo: vocês estão encarceradas porque não creram que Branham foi o 7º e último mensageiro às eras da igreja. Tudo bem, prego que ele foi o último e 7º mensageiro, então por isso vocês perderam a mensagem do arrebatamento, porém estão encarceradas, mas se vocês se arrependerem ainda neste tempo, tem uma chance de entrar. E é uma chance mínima, pequena, porque nós já temos a palavra revelada. É o azeite das virgens prudentes que já foi dado. Infelizmente, a parábola das 10 virgens disse que quando as nécias então enxergarem que precisam daquele azeite, ou seja, daquela palavra, daquela mensagem que estava tocando na hora, elas foram procurar isto. E infelizmente, a porta tinha fechado. E o noivo, que é o esposo, já tinha ido embora. Então, infelizmente, poderá acontecer isso sim. Então, irmãos, continuando, parece que finalmente o Espírito Santo está despertando alguns eleitos para verem que a esposa tinha um líder mundial e que quem não crer nesse líder não tem como subir no arrebatamento. Observem a história de Moisés, também a de José no Egito, como Deus erguia estes líderes da maneira que ele queria, e assim ainda hoje. E como eu sempre digo nas minhas pregações, que nada fica sem liderança, e nem mesmo a esposa. O Espírito é sempre com esse um. Então os que creem nesse um homem da hora, recebem o quê? O sinal, ou seja, o Espírito Santo da hora, que é a palavra da hora. E quem não crer e receber esse homem da hora, também ficará sem a redenção e não subirá no rapto, ou arrebatamento. Imaginem quantos inimigos tinha José, que ao verem o que Deus fez com ele, foram realmente humilhados pela mão de Deus. Imaginem o mesmo com Moisés e com todos os outros homens sós da hora
que de repente Deus levantava aquele homem, aquele profeta do Antigo Testamento para falar ao povo de Israel, dar alguma mensagem da hora? Pensam que eles não tinham também pessoas inimigas deles? Eram homens comuns, simples homens. Olha o rei Davi. O rei Davi, os próprios irmãos dele não gostavam muito do rei Davi, quando ele era antes de ser rei. Ali seus irmãos de sangue desprezavam ele. E, no entanto, era aquele que era o escolhido de Deus. Então eles zombavam, riam desses homens, né? O próprio faraó disse para Moisés: quem tu pensa que é vindo na minha presença, em nome de um Deus estranho, que nem se sabe nada dele, vir aqui pedir para que eu deixe o povo ir embora? E kkkk, caiu na gargalhada na frente de Moisés, ridicularizando Moisés. Assim está dito na Bíblia, está escrito. Moisés saiu de sua presença, e pragas após pragas caíram no Egito, até que Faraó veio com seu exército e ficaram mortos e abatidos dentro do Mar Vermelho. Ali está a resposta de Deus. Ele perdeu seu exército e viu tudo eles morrerem afogados, enquanto o povo passou para o outro lado são e salvo. Ali estavam as risadas de Faraó e Deus exaltando o seu servo. Então há um tempo em que eles riem, zombam do pregador, zombaram também da pessoa estranha lá em Goiânia. E zombam até hoje, dizendo aquela mensagem do Osmar, aquilo não é nada. E lá em Jeffersonville, que pensam que o irmão José Brana está levando adiante uma mensagem, quando Deus não escolhe desta maneira. Ainda que o irmão Brana falou: meu filho José é um profeta, vejo que és um profeta. Um profeta poderá ser um pregador. Irmão José é um pastor respeitável lá, porém não entendeu que a mensagem saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil. E a mensagem continua aqui no Brasil, trabalhando para o mundo inteiro, porque o profetizes outra vez é a muitos povos, nações e línguas. O problema da hora, sabe o que é, irmãos? É que justamente aquela pessoa que é a escolhida de Deus é justamente aquela que riam, caluniavam, zombavam, não davam nada por ela. E odiavam ainda essa pessoa. Então o povo, ao enxergar que se não dobrar para esse homem da hora, também perde o arrebatamento. Olha só em que calças justas Deus coloca as pessoas. As pessoas parecem que não entendem que não se pode ficar por aí zombando, levando a vida desta maneira dentro da mensagem dos tabernáculos. Não se pode brincar de igreja ou brincar de branamita. A mensagem não é brinquedo. A mensagem, ela é algo que vem da vida de um homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, que derramou e sofreu por nós para nos redimir e nos levar com Ele a alcançar a vida eterna e salvação no reino dEle. Um reino que Ele disse que prometeu para nós será de paz e abundância. Mas para alcançarmos isso, aqui há dores e sofrimento com batalhas diárias que enfrentamos de Satanás se levantando todos os dias contra nós. E que temos que estar sempre vigiando em oração. E o diabo se levanta contra nós
sempre também através de pessoas as quais ele usa constantemente, todos os dias, para nos abater, para tentar nos destruir e também não deixar a obra de Deus seguir adiante, porque ele mesmo sabe que o fim dele está próximo. Então, ele faz de tudo para não deixar esse fim acontecer. Mas vejam, então quem não se dobrar para esse homem da hora, também perde o arrebatamento e irá passar a tribulação. E pior ainda, se não suportar a tribulação e negar Jesus Cristo, perderá sua alma ao inferno. Lembrem-se sempre que o Espírito Santo sempre muda de pessoa em cada época. E na nossa mudou da pessoa estranha para outra porção agora, após fazer um reboliço na casa de Deus. E isso nos faz pensar que parece que não temos mais que ser julgados pela pessoa estranha, mas quem sabe julgados pela outra porção agora. Vejam, irmãos, eu quero ler aqui para os irmãos, na mensagem de Branham, para nós finalizarmos. Quero ler aqui, deixa eu ver aqui em busca. Deixa eu abrir o busca aqui uns minutinhos, uns segundinhos aqui. Então eu vou ver aqui, irmãos, a mensagem chamada Israel e a Igreja. Israel e a Igreja, a primeira parte, pregada em 25 de março de 1953. É uma mensagem que tem 3 partes, e não, até mais, 4, 5 partes. Então, vou ler na primeira parte, e nessa primeira parte vou ler aqui do parágrafo 84 em diante. Vou ler um pouco os parágrafos aqui para os irmãos entenderem um pouco sobre o que irmão Branham está falando para nós aqui. Irmão Branham diz assim: veja, então ele desceu e mostrou a Abraão o que ele iria fazer. Aqui ele desceu, Deus desceu, né? Deus visitou Abraão, né? Em um corpo de carne humana, ali junto com 2 anjos que iam junto com ele. E então ele fez Abraão dormir. Agora, primeiro ele fez Abraão dormir. Você não tem nada a ver com isso. Agora, para você que está tentando se salvar, eu percebi que na igreja, no tabernáculo, depois de se estabelecerem sobre esse ensinamento, muitas pessoas deixaram o tabernáculo, saíram para cultos e assim por diante, para acreditar em todos os tipos de coisa que há para ser crido. Pararam, alguns deles pararam de comer carne, e alguns deles guardaram seus sábados e luas novas. Acho que fizeram sacrifícios e tudo mais, depois de realmente recusar aceitar a palavra de Deus, que é o ensinamento que irmão Branham estava pregando. Isso mostra o que havia aqui. O apóstolo Paulo disse: eles saíram porque não eram dos nossos. Veja, isso mesmo, veja, isso é verdade. O Espírito Santo se apoderará da palavra de Deus. Essas coisas até o final serão provadas que estão erradas. Agora ele disse: Abraão, ele o colocou para dormir e disse: eu lhe mostrarei como vou fazer isso, como vou guardar a minha aliança.
E ele tomou aqueles animais. E agora observe, quando Abraão foi dormir, mostrando que a morte deveria vir para toda criatura, então, diante dele havia uma fornalha acesa. E uma fornalha ardente representava o inferno, que todo pecador merece ir para o inferno. E então, além disso, perto do sacrifício na colina, saiu uma pequena luz branca que passou entre cada uma daquelas peças de sacrifício, que é o pacto. Se você observar, há muitas maneiras pelas quais as pessoas fazem pactos. Nós hoje, como fazemos uma aliança? Diga, aperte minha mão. Isso é um acordo. Essa é nossa aliança, não é? Ou nosso pacto. Na China, você sabe como eles fazem um pacto? Eles jogam sal um no outro. Esse é o pacto lá na China. No tempo do irmão Branham, que o irmão Branham está dizendo aqui, né, irmão? Se ainda é hoje, não sei. Veja, e eles fazem pactos diferentes, costumes de pessoas diferentes. Mas o costume oriental era matar um animal e ficar entre este animal, e então escrever. Aqui você encontra em Levítico, e eles escrevem lá o seu pacto. E esse pacto está partido em dois, por causa deste animal morto. E eles faziam um juramento sobre o animal morto, que se quebrassem essa aliança, ou aquele pacto que estavam fazendo, né? Que seu corpo seja como este animal morto. E eles davam um pedaço para cada um, e então eles eram mandados embora. E quando eles voltavam, esses dois pedaços deveriam se encaixar. Exatamente. Irmão Branham fala assim, que bonito. Deus fazendo um pacto, mostrando que eu jurei que o que farei em tua semente abençoarei todas as nações do mundo. Leiam, vou abençoar os gentios, vou abençoar o negro, o amarelo, o branco. Abençoarei a todos através da tua semente, pois de ti sairão reis e príncipes. Como tu farás isto, Senhor? Perguntou Abraão. Eu te mostrarei como. E ele mostrou a ele na encosta da colina o que aquelas peças representavam, e qualquer estudioso da Bíblia aqui sabe que cada uma delas era um animal limpo, que representava o sacrifício de Jesus Cristo. Ele era o carneiro, ele foi a novilha que criou as águas da separação, quando você passou pelas águas da separação. Agora temos a lavagem pela água, pela palavra da separação do pecado, através da palavra, através da fé. E a pomba e a rola foram a cura divina. Isso tudo em Cristo. Amém. E ali Deus mostrou a Abraão o que ele iria fazer, que através da semente de Isaac ele traria seu filho unigênito, Cristo. E foi morto lá entre os céus e a terra, quando o sol se pôs, a escuridão sobre a terra. E ali ele o despedaçou. Deus tirou sua alma dele e escreveu uma aliança com as famílias da terra. Quando aquele precioso sangue não adulterado do Deus Todo-Poderoso pingando das veias de Emanuel, ele arrancou aquela alma dele. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Seu rosto cheio de guspe, de zombaria, uma coroa de zombaria cruel, colocada sobre sua testa, seus cravos cravados eram cravos romanos,
suas costas rasgadas até suas costelas aparecerem, pendurado na cruz, gritando, morrendo a morte do pecador, o pecado do mundo sobre ele. E ali Deus rasgou seus lábios, arrancou sua alma dele. Quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele baixou a cabeça, e a terra tremeu e expeliu suas pedras, aí está ele, aí está a aliança de Deus, aí está o cumprimento disso. O grande horror da escuridão apavorou a multidão, rasgado o véu lhes fez saber que terminou o seu sofrer. Ó Calvário! Jesus sangrou e morreu por mim. Então ele rasgou a alma de seu próprio filho. Separou uma aliança e jogou o corpo na terra. Ficou lá por 3 dias e 3 noites. Ele se levantou, pois não era possível que o meu santo visse a corrupção, nem deixaria sua alma no inferno. E sua alma era seu espírito que subiu no inferno. E ele ressuscitou. Deus o fez e pegou seu corpo e lhe deu vida, e tomou o corpo de Jesus e colocou à sua direita em glória, e enviou de volta o Espírito Santo como uma aliança. É isso. Não fique aquém disso, irmão, sem o batismo do Espírito Santo. Você está perdido. Você não terá que se preocupar em chegar ao céu. Se não houver nada de sobrenatural aqui, as portas não se abrirão. Você pode caminhar até lá e bater a cabeça contra elas. Mas se o Espírito de Deus estiver lá, o Espírito de Deus dentro de nós abrirá as portas. Tenho que ter algo aqui para abri-la. Ali. Isso mesmo. Então você já foi julgado apenas pelo que pensa sobre Jesus Cristo. Agora, aqui vem ele, dilacerado, partido, despedaçado, sua alma foi para Deus. Deus o abençoou e então sua alma retornou na forma do batismo do Espírito Santo em cada crente para santificar, limpar a mente, limpar o coração e deixar uma porção do Espírito Santo ali, aqui e ali. E quando o Espírito Santo é concedido, esse mesmo Espírito Santo que tirou o corpo de Jesus da sepultura será arrebatado. E esse pacto tem que se confirmar, como ele ali e deu o corpo. Um pouquinho com sono, irmãos. Ele rasgou ali e deu o corpo, voltou para Deus, e o Espírito voltou à terra. Então o seu Espírito terá que ser o mesmo tipo de Espírito, ou ele perderá esse lugar de ajuntamento. Amém? Sim, Senhor. Não porque você mesmo criou, mas porque algo, o amor de Deus inundou sua alma, que destruiu todos os ídolos terrenos. Aí está. E há algo que simplesmente respira e clama por Deus. É a sua alma aqui clamando pelo Pai Celestial. Aí está você. Isso lhe dá fé. E você se torna a semente de Abraão. Você crê na promessa de Deus como Abraão creu. Embora tenha demorado, você ainda crê, fiel. Abraão não vacilou diante da promessa de Deus por causa da incredulidade, mas foi forte, dando louvor a Deus. E você não pode permanecer salvo de um reavivamento para outro, então chamar a si mesmo de semente de Abraão. É melhor você considerar algo primeiro. Não confunda nada. Fique estritamente com a palavra. Abraão não vacilou na promessa de Deus através da incredulidade. Quando ele lhe disse que lhe daria um filho, ele esperou 25 anos, ficando cada vez mais forte. Ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Não queria começar a pregar, mas a pregação simplesmente veio a mim. Tudo bem. Deus chamando, elegendo. Agora, você pode muito bem encarar isso. Há pessoas que nunca serão salvas. Há pessoas que nunca serão salvas, não importa o que façam.
E você sabe disso. Há pessoas que estão predestinadas a se perder. Há pessoas que estão predestinadas a serem salvas. Tudo o que está predestinado para ser salvo, será salvo de qualquer maneira. Isso não está tão bom. Parece que vocês não entenderam. Bem, vamos descobrir então, ver o que Deus disse. Vamos entrar primeiro no Novo Testamento de Romanos 9, só um minuto, e veremos se isso está certo ou não. Veremos se Deus disse que alguns seriam perdidos e que alguns seriam... Você gosta da palavra de Deus? Bem, vamos ver o que isto diz agora. Agora ouça com atenção, não tenha pressa. Observe Romanos 9. Paulo, falando do Novo Testamento, leva você a muitos lugares no Velho. E você que está anotando, anote também Judas 4 enquanto estiver aí. Homens da antiguidade predestinados a esta condenação. Homens que transformaram a graça de Deus em lascívia, que saíram após as concupiscências mundanas, ou desejos mundanos, né? Também em Timóteo, onde diz, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés e a Arão, assim estes resistirão à verdade, homens de mente réproba. Deus disse que eles estariam lá, e eles estão aqui. Olham para as coisas falsas. Você sai aqui, passa pelas igrejas pentecostais, a metodista, a batista, a santidade, onde quer que você queira, você encontrará pessoas personificando isto, pessoas fingindo que são. Bem, glória a Deus, aleluia. Uma mulher disse outro dia, eu tenho 10 filhos, mas glória a Deus, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Aleluia, estou indo fazer isto. Ele não disse tal coisa. Ele nunca fez e nunca fará, porque disse que não faria. Agora, mas, que coisa, ela pensava assim, sim Senhor, Deus lhe deu 10 filhos para criar, era isso que ela deveria fazer. Tudo bem, mas o problema é que eles ficam cheios de entusiasmo. Bem, eles dizem, não preciso de ninguém para me ensinar, glória a Deus. Eu tenho Espírito Santo, então o Espírito Santo estava errado quando disse que colocou alguns na igreja para mestres. Deus os colocou na igreja como mestres. Isto encerra tudo, porque Ele colocou mestres lá. Seu Espírito Santo vai ensinar tudo. Vê tudo bem, vê. O que as pessoas precisam é de seus cérebros batizados, além de sua água. Isso mesmo, tudo de sua água. Isso mesmo, tudo. Bem, desculpe essa expressão dura, mas eu realmente gosto de deixar isso penetrar. Queremos um reavivamento. E, irmão, você tem que agitar a coisa. Antes que você possa fazer isso, você precisa expulsar Satanás. Não se brinque com ele, estabeleça seu terreno e fique ali. Tive que lutar contra ele ao redor do mundo, e todos os outros cristãos que já defenderam, Deus tem que lutar contra ele. Mas se você sabe onde está, no que você sabe que é a verdade, é assim diz o Senhor, você pode permanecer aí. Você diz, bem, glória a Deus, fui salvo porque parei de beber. Glória a Deus, senti arrepio nas costas, um vento forte me atingiu no rosto. Você crê nisso, irmão Branham? Claro. Mas eu quero ver de onde vem esse vento forte e impetuoso. Primeiro, vê, isso mesmo, verdadeiramente, isso são arrepios, tudo bem. Mas não estou salvo porque tive um arrepio e não porque senti um vento forte e impetuoso. Você não acredita nisso, irmão? Sim, eu creio, mas espere um minuto. Vamos voltar aqui um pouquinho. O diabo tem algumas falsificações aí.
Estou salvo porque cumpri as condições de Deus. Ele me chamou e eu sabia que ele era seu chamado. Eu o aceitei em sua palavra. Portanto, posso dizer a Satanás: assim diz o Senhor. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele era Deus, ele era Emanuel. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele nunca usou um homem, não usou nenhum de seus grandes dons quando encontrou Satanás. Ele disse: está escrito, o homem não viverá só de pão. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele o derrotou. É isso, conheça as Escrituras. Satanás também conhece, mas você precisa saber como manejar corretamente a palavra de Deus. Observe, ouça Paulo falando. Quantos aceitariam a doutrina de Paulo? Ele disse: se um anjo ensinar qualquer outra coisa, seja anátema, que quer dizer maldito. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ouça Paulo se assegurando, veja, colocando isso de forma que você saiba absolutamente. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Você já ouviu dizer, todos os judeus são o povo escolhido de Deus. Isso não está certo. Isso não está certo. Os judeus não são o povo escolhido de Deus. Veja, eles não são. Agora ouça, veja, se Paulo não disse a mesma coisa, ele era judeu. Veja, Abraão teve 11 filhos, você sabe disso, não é? E eles eram todos descendentes de Abraão. Eles eram todos descendentes de Abraão, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Nem no resto deles, nem em Ismael, e nem nos outros 9 filhos da outra terceira esposa que ele teve. Não foi. Em Isaque foi chamada a semente. Esperem, acredito que isso esteja no mesmo capítulo. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Agora, ele está falando sobre Israel agora. Agora observe o que ele diz. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Está certo? Então não é todo Israel que são dos judeus lá. Não são todos eles, veja, nem por serem descendência de Abraão. Isso não os torna israelitas. Agora veja, o que você está tipificando, irmão Branham? Estou tipificando a igreja. Nem todos que confessam a Cristo são cristãos. Então aqui, irmãos, fazendo uma pausa, se o irmão Branham diz que nem todos os israelitas são israelitas verdadeiros, e se nem todos os cristãos são cristãos verdadeiros, nem todo branhamita é também um eleito que subirá no arrebatamento. Posso dizer isso também. Não são todos os branhamitas que subirão, mas aquilo que estiver condescendente com essa linha que vai do alfa até o ômega, e que creu na mensagem do último mensageiro, e após o último mensageiro, creu naquele que continuou a mensagem desse último mensageiro, irmão Branham, a pessoa estranha. Se você não creu no que Osmar pregou, o irmão branhamita, da primeira e segunda etapa e até da etapa pirata, se você não creu, você nunca subirá ao arrebatamento. Você que crê no irmão José Branham,
Você que vem ali do irmão Martim, é parente do irmão Martim. O irmão Martim trouxe a mensagem para o Brasil e para a sua época. Quem não cresce nele não seria salvo naquela época. Agora, quem não crê na mensagem que veio dos Estados Unidos para o Brasil e aqui foi profetizada outra vez pela pessoa estranha, não subirá no arrebatamento. Mesmo irmão José Branham. Se ele não crê que a coluna de fogo, o Espírito Santo de Deus, saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, e aqui ela sustentou um outro líder para a Igreja Mundial de Cristo no mundo, se ele não crer assim, ele e os que creem nele também perecerão, mesmo sendo filho do profeta irmão William Marion Branham, porque Deus não escolhe através de ser pelo sangue da pessoa ou da família, mas ele escolhe pela parte espiritual daquilo que ele quer que ele seja o que leve a mensagem adiante e que tenha um coração, segundo ele obedeça naquilo que ele quer dos seus propósitos. Então vejam, Deus escolhe para cumprir um propósito. Quando Deus escolheu o rei Davi, foi porque ele não tinha escolhido o rei Saul. Saul foi escolhido pelo povo, não era vontade de Deus, e rejeitaram o profeta Samuel, o qual era escolhido de Deus, e Deus não se agradou daquilo. Porém, Deus fez a vontade do povo prevalecer durante um certo tempo no reinado de Saul, mas Deus já estava planejando tirar Saul e colocar um escolhido dele para continuar a mensagem e obra dele, através de um homem que fosse escolhido dele, não do povo. Por isso, meus irmãos, a mesma coisa é com a outra porção agora. Deus escolhe alguém que seja da vontade dele, não alguém escolhido pelo povo para que fique ali no quartel-general da mensagem mundial que veio dos Estados Unidos para o Brasil e que agora cumpriu com a perfeição da palavra e do homem falado no dia e na hora que era Osmar Rodrigues Costa. Mas o Espírito Santo muda de pessoa. Deus fez um reboliço. Deus fez um reboliço dentro da casa de Deus. Deus não quis que o rapto acontecesse agora com a pessoa estranha viva. E é isso que Deus tem feito. Vamos continuando com a mensagem de irmão Branham. Nem toda semente de Abraão era cristã. Tinha promessa, digamos assim. Foi um eleito, foi a promessa. E a promessa foi dada a Abraão. E os eleitos de Deus foram preordenados antes da fundação do mundo. Vê? Observe. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Não no resto dos judeus, mas em Isaque, através de Isaque veio Cristo. Essa foi a semente de Abraão, é Cristo. E então a semente de Abraão, primeiro não foi através da semente sexual, foi a sua fé que Deus considerou. E é através da fé em nós crer que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo nos traz a semente de Abraão. Agora, irmãos, eu estou aqui lendo palavras faladas pelo profeta de Deus, último mensageiro desta era e sétimo anjo, irmão William Marion Branham. E se você crê em Branham, não quer crer em mim,
Estou apenas sendo um canal para ler as palavras que irmão Branham falou. Então, se você não quer crer em mim, não creia. Mas creia em irmão Branham. Você diz que crê em Branham e não obedece Branham? E não crê no que Branham está dizendo aqui? Então você não é um branhamita. Você é apenas um falso pastor ou um falso irmão dizendo ser branhamita, mas que não crê na mensagem de Branham coisa nenhuma. Então vejam, o que estou lendo é o irmão Branham falando. E Abraão foi circuncidado como um selo de promessa à sua fé. Agora, ele não recebeu enquanto era circuncidado, ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Está certo, irmão? Um irmão lá na congregação diz amém. Vejam bem, está escrito aqui na mensagem. Nós, um irmão na congregação que diz amém, e o resto ficou mudo. Então, é o que eu pergunto, né? Porque se um disse amém, né, irmãos? O resto ficou mudo. Outro pregador, eu ouvi sentado, acho que ele está gravando lá atrás. Ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Romanos 4 lhes mostrará, ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Então ele recebeu a circuncisão como selo da sua obediência de fé. É por isso que Billy Graham, Charles Fuller e Billings e todos eles, e por isso que estão falando daqueles irmãos batistas. Eu disse isso a muitos deles, Rufus, Mosley e todo o grupo. Ele disse, bem, tivemos 20 mil convertidos em 2 semanas. Eles não conseguiram encontrar 20 pessoas. Eu disse, eles não foram convertidos. Disse ele, eles aceitaram Cristo como Salvador pessoal. Eu disse, ainda assim eles não foram convertidos. Claro, né, irmãos? Porque converter é ter uma metanoia. Os irmãos sabem o que é metanoia? Metanoia é quando a pessoa então muda de mente. Ela é agora o que ela não era mais no passado. Nasceu novamente. A pessoa nasce de novo. É o que Cristo falou a Nicodemos: se não nascer de novo, não poderás entrar no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Nascer do quê? Da palavra revelada da hora. Então a pessoa tem uma metanoia. E aquilo que ela cria de outras igrejas evangélicas, de igreja católica ou de crenças erradas que tinha em outras religiões, ela muda, ela esquece tudo aquilo para viver aquilo da hora em que ela creu. E ela diz, agora eu creio nisso, isso abriu os meus olhos, agora eu enxergo a verdade e vi que o resto dessas religiões é simplesmente religiões vãs, que até hoje eu dava meu dízimo, ou dava minha oferta lá na igreja católica, mas não me serviu para nada, isso não me levou à salvação da minha alma. E não levará, irmão, não levará. Porque são simplesmente religiosos, pessoas que querem uma religião, mas não querem a palavra verdadeira que te dá e te leva à salvação da sua alma e ao arrebatamento para nos tirar daqui antes que venha a tribulação e o anticristo governar neste mundo. Saudações aos irmãos que estão ali. Eu não consigo ver os nomes de vocês aqui, porque estou longe ali do celular que está gravando, mas vejo que tem alguém ali. Saudações a vocês e que a palavra de Deus possa os ajudar. Então veja, irmão Branham continua dizendo, eu disse, ainda assim eles não foram convertidos, isso mesmo, você não será convertido. Converter significa ser mudado. E veja, Pedro creu no Senhor, ele foi batizado, recebeu poder para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, e Jesus lhes disse na noite anterior à crucificação, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está certo isso, irmãos?
foram salvos e santificados e não foram convertidos. Isso é escritura, diz o irmão Branham. Então, irmãos, quantos branhamitas estão sentados hoje dizendo somos branhamitas? Mas você está convertido? Você sabe o que é ser um cristão verdadeiro? Você tem noção do que é querer ir no arrebatamento? Você tem noção que para ir no arrebatamento você precisa crer no Cristo do dia? Qual é o Cristo do dia? Não é Jesus Cristo do passado histórico. Não é esse Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse nos deixou a mensagem dele para que nós crêssemos naquele pregador que é o Cristo da hora, o homem só do dia. Então ele levará a mensagem adiante e ali terá o quíntuplo de Efésios que seguirá e pregará a mesma mensagem da hora que aquele homem da hora prega. Aquelas pessoas que eram levadas no deserto por Moisés tinham que obedecer Moisés. E olha, era tanta verdade que quando se rebelaram contra Moisés, Deus assim mesmo no céu veio, falou com Moisés e abriu a terra e diante deles disse: esse é meu servo Moisés, eu estou com ele, vocês eu não conheço. E a terra se abriu e os engoliu vivos para o abismo do inferno. Almas que caíram ao abismo por se rebelarem contra aquele servo da hora que Deus estava trabalhando com ele. Se ele errasse ou não errasse, ainda assim Deus era com ele. Mas chegou um momento em que Deus então tirou Moisés porque ele cometeu um errinho que não poderia ter cometido. E vai entender Deus, para nós é uma simples coisa, uma coisa tão absurda, mas Moisés se enfureceu contra aquela rocha que simbolizava Cristo. Ele não se agradou e disse: Moisés, espera aí, você já é um homem velho, vou te trocar, Moisés. Agora vou pôr outro no teu lugar, você suba cá, vou te trazer comigo. E então recolheu Moisés. E chegou um momento naquele ministério da pessoa estranha, em que ele também fez uma coisinha errada, falou coisas que não devia ter falado, e ainda fez outros pastores que seguiam ele falarem a mesma coisa adiante por aí. O dízimo é todo do pastor, e eles podem fazer o que quiser com eles. Isso não agradou a Deus. Então havia uma promessa na Escritura, na mensagem Espírito da Verdade, parágrafo 44, que diz: se não for isto, que seria, fiquem com isso, diz, preste atenção no parágrafo 43 final. Se for, fiquem com ela, essa palavra, enquanto for Escritura. Se não for, 44 já virá outra porção agora. É isto, o Espírito de Deus muda de pessoa, porque não se agrada com certas coisas. Agora não é só por isso, estava predestinado a acontecer, porque no tempo do fim tinha que haver uma mensagem que pregasse as almas encarceradas. Oxe, por quê? Cristo, ao morrer, desceu da cruz, sua alma foi ao inferno e pregou aquelas almas que estavam em prisão lá e disse para elas por que elas tinham ido parar lá, naquele lugar, e por que não poderiam subir com ele, com aquela outra parte que havia no inferno, do outro lado do abismo, onde estavam os salvos. E ali Deus, então, o Senhor Jesus Cristo subiu com seu novo nome, Branham, e levou aqueles junto com eles. E a mesma coisa acontece na outra porção. Agora a gente prega as almas encarceradas e diz para o mundo inteiro onde esta palavra for: por que vocês foram rejeitados para não irem ao arrebatamento? Porque creram nos seus ensinamentos que vocês quiseram e não deram atenção ao último e sétimo mensageiro que Deus enviou com a mensagem de um homem só naquele tempo. Amém, irmão?
Amém. Amém. Continuando aqui para nós terminarmos, irmãos, irmão Branham diz o seguinte, João 17:17, santifica-os, Pai, na verdade, você acha que ele colocaria aquele espírito em um vaso que não fosse apropriado? E eles sairiam e expulsariam demônios, voltariam gritando. É isso mesmo, metodistas. Eles voltaram gritando, louvando a Deus e disseram, os demônios nos estão sujeitos a nós. Espere só um momento. Mateus 10, ele disse, não vos alegreis porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus, no céu. Isso está certo. Glória a Deus. Agora, quero acalmá-los só por um minuto. E Judas estava com eles. Isso está certo. Judas tinha a mesma porção do Espírito que os outros 11. Ele estava gritando e se regozijando também. E ele seguiu a igreja até chegar ao Pentecostes. Mas quando chegou o Pentecostes para receber o batismo do Espírito Santo, ele recusou isto e traiu Jesus. E esse foi o anticristo. E esse Espírito hoje descerá e ensinará a justificação pela fé e tudo mais, e seguirá até o batismo do Espírito Santo. Então mostrará suas cores. É exatamente isto. E esse mesmo Espírito subirá e mostrará a mensagem da pessoa estranha e chegará até um certo ponto, mas quando chegar no ponto que tem que mostrar, que tem que seguir adiante na outra porção agora, porque ali chegou um tempo que não era mais escritura e eles não querem admitir isto, então eles não seguem em frente. E aí o que acontece? Perdem o arrebatamento. É o que vai acontecer. Eles não estão seguros em Cristo. Tanto é verdade que estão divididos. Todos os que estavam lá, aconteceu um reboliço e os dividiu. Onde está a esposa do pastor que era o que indicou o pastor do tabernáculo de Franca? Não se vê ela nos cultos de Franca. O que aconteceu? O que aconteceu? O que está acontecendo? Ora, sabemos que aí tem alguma coisa que está obscura. Não é? Ou será que é o amor e o apego ao dinheiro, e não a mensagem da hora, e não a salvação da alma? Alguma coisa obscura está acontecendo. E aqui a outra porção agora não são nem um bobo que não tem revelação de saber que há uma divisão ali. E se houve uma divisão que nem aquela esposa do próprio pastor, que era pessoa estranha, não está ali seguindo naquele tabernáculo, é porque alguma coisa estranha e obscura nas trevas acontece por lá, ou aconteceu. E isso tem que deixar de acontecer, meus irmãos, senão não vão subir ao arrebatamento com esse impedimento que está havendo, não enxergam vocês, não abriram os olhos totalmente para ver. Por isso Deus tem que fazer a obra de uma outra maneira, como está fazendo desde que comecei a pregar. E que Deus nos abençoe com esta palavra de hoje, para que vossos olhos sejam abertos, segundo o Espírito de Deus lhes conceder, aos eleitos, os quais enxergarem a verdade de Deus para essa hora, aqueles que realmente estão predestinados a subirem no rapto e subirem como águias. Vamos orar, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai, abençoa os irmãos da internet, ajuda eles a enxergarem a verdade dessa hora e desse dia, e a não serem pessoas que pensam que estamos os ofendendo. Não estou ofendendo ninguém, Pai, estou pregando a Tua palavra, estou dizendo aquilo que é a Tua vontade, para abrir seus olhos, não é para ofender ninguém, mas para chamá-los a atenção, de que precisam mudar as regras, os rumos, porque senão não vão encontrar o arrebatamento, que é o que todos nós queremos, subir no arrebatamento, sermos a família Branham,
unida no ajuntamento desta hora que Deus tem preparado junto, no mesmo tempo das almas encarceradas hoje, as quais estão ouvindo a mensagem e vendo a pregação, a última misericórdia de Deus, esse pequeno espaço de tempo que estamos vivendo. Obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por tua bênção, obrigado por tua proteção. Nós aqui te agradecemos, esse povo que é o povo que foi apelidado pelos gatos pingados. Porém, Senhor, sabemos que esses que nos apelidaram nem mesmo têm nada de ti e não receberão nada de ti. Já foram rejeitados, pregam o evangelho e não sabem que foram rejeitados por ti. Tenha misericórdia deles, que eles possam abrir os olhos e enxergar o que tu estás fazendo nesta hora. Obrigado, Senhor, por esses pequenos irmãos que estamos aqui, que estamos nos ajustando pela fé e por tua misericórdia e graça. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os irmãos da internet, a cada um deles em seus lares, e que se algum deles, Senhor, quiser fazer parte da esposa de Cristo, faça ali mesmo o seu propósito, esteja onde estiver. Não temos como batizar vocês, mas Deus sabe que vocês querem seguir a outra porção agora, para alcançarem este rapto. Então vamos juntos, irmãos, ali pela internet, vocês recebem o Espírito de Deus que pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento e a qualquer hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmã. Deus abençoe. E aos irmãos da internet, até uma outra oportunidade. Deus os abençoe, irmãos.